Taylor Swift, culpada ou vítima de sua própria turnê? Vamos assistir um vídeo aqui do canal do O Jean Luca, é um dos cortes da sua live. Eu amo o Jean, porque eu acho muito legal e eu acho ele coerente nas coisas que ele fala. Então eu vou assistir junto com vocês aqui. O que você acha da Taylor? Ela deveria ter falado? Bom, gente, eu tenho minha própria opinião, mas eu vou falar no final. Bora assistir. Vamos lá. Pra gente falar sobre esse assunto, eu acho que a gente precisa, primeiro, já definir aqui algumas coisas muito claras. A gente vai falar sobre a turnê da Taylor Swift, o The Eras Tour, todo o caos da Taylor Swift no Brasil, tudo que aconteceu, que a galera começou a chamar de Já Eras Tour, tudo o que rolou. E, obviamente, eu também vou dar a minha opinião sobre tudo o que eu acho. E lembrando que tudo que eu vou falar nesse vídeo não é uma verdade absoluta, é apenas e única, exclusivamente a minha opinião. E a minha opinião não é uma verdade, tá? Então, se eu dou uma opinião sobre uma coisa e você discorda, você tem todo o direito de discordar. Então, já vamos começar assim para evitarmos tretas e problemas. Beleza. O The Eras Tour, ele causou porque aconteceu muita coisa, né? E assim, entre essas coisas, tiveram memes, piadas e coisas extremamente trágicas e bizarras, que foi a perda de uma fã da Taylor Swift que aconteceu. E isso reverberou outras várias tretas. Então a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu. As partes engraçadas a gente vai levar com leveza. E quando a gente for falar sério, a gente também vai falar sério. Porque, enfim, nessa tour da Taylor Swift teve de tudo. Desde coisas que a gente consegue levar como meme até coisas que não tem como a gente rir e achar engraçado. Porque, né, a gente tá falando sobre coisas sérias, no final das contas. Mas vamos lá. Eu cheguei a ler, antes da gente reagir às coisas e comentar algumas coisas também, eu cheguei a ler muitos comentários no Twitter e eu acho que eu vou dar minha opinião aqui pra vocês também já assistirem esse vídeo com o coração um pouco mais aberto, ou esse react com o coração um pouco mais aberto, que eu vi muita gente falando: nossa, a Taylor Swift, ai, não sei o que, a culpa é toda dela, e blá 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 blá, ai, ela é uma desgraçada. E as pessoas culpabilizando a Taylor Swift sobre tudo. E eu também vi um monte de gente falando: meu Deus, ela não tem culpa de nada, ela é um cristal, ela não quer falar sobre isso porque ela tá muito magoada e não sei o quê. E as pessoas indo nos extremos de colocar ela como uma grande vítima e o outro extremo de colocar ela como a grande vilã e a inimiga número 1 do universo. E, gente, a vida não é preto e branco. Existe um caminho aí no meio que é o que eu acho que é o mais sensato de se pensar. E eu vi que muitos fãs da Taylor Swift estão seguindo esse caminho. E que bom. Que a verdadeira culpada... Exatamente, gente. Taylor Swift é uma empresa. Ela não é só uma cantora, né, simplesinha, uma cantora nacional. Não, ela é uma empresa. Para ela emitir qualquer nota, para ela se pronunciar, a empresa inteira tem que permitir. Não é tão simples quanto parece, não, tá? Então, calma. Sossega aí que a gente vai ver. Vamos seguir. De toda essa história que aconteceu, essa tragédia que aconteceu vitimando uma pessoa e a tragédia no show, no geral, é da T4F, que é a tal da Tickets for Fun, né? Eu acho que é assim que fala, que é a empresa responsável por isso. A culpa é da Taylor Swift? Não. Mas ela é parte do problema. E não adianta vocês falarem que não, a gente falar que não, e ai, não, porque eu acho que a gente esperou uma postura um pouco mais humana da parte dela, e essa postura não veio. Eu não sou fã fanático da Taylor Swift, mas eu era uma pessoa que gostava muito dela, eu gosto dela. Mas me causou decepção. O modo como ela reagiu a tudo. Não estou dizendo que ela é culpada, não acho que ela seja culpada, mas o modo como ela reagiu e a expectativa que a gente, como pessoa que admirava ela ou gostava dela, teve, bateu muito de frente, sabe? Então, essa é a minha... Eu tô até agora esperando esse pronunciamento, mas como eu disse pra vocês, eu não acho que ela vá fazer esse pronunciamento agora, pelo menos, porque é toda uma empresa, é todo um... Não é tão simples assim. Minha opinião, eu não tenho uma opinião extrema sobre esse caso, porque eu acho isso. Pra mim foi decepcionante. Não gostei do modo como ela reagiu. Vamos falar sobre isso também mais pra frente. E, principalmente, acho que a gente tem que sim cobrar a Tickets for Fun pelo que aconteceu. E também a própria equipe da Taylor Swift em relação a simplesmente fingir que nada aconteceu. Porque, pra mim, foi meio esse rolê, tá? Então, beleza. Traçando essas metas aí, esses pontos de que... Metas não, né? Traçando essa linha de comentário que eu estou fazendo, que é a minha opinião,
eu vou assistir algumas coisas, a gente vai comentar algumas coisas, algumas com mais bom humor, outras com não. A Soft Pink falou, Jean, eu comprei ingresso pro mesmo dia e pro mesmo setor que a Ana tinha comprado. Eu sou muito fraca com multidões e calor. Eu vendi o ingresso 2 semanas antes do show porque minha ansiedade estava piorando. Poderia ter sido eu, isso me assusta, a Soft Pinkay falou. Soft Pinkay, eu entendo 300% o que você falou. E eu vou explicar por quê. Eu tinha comprado ingresso pro show do RBD. Eu não tinha comprado da Taylor Swift. Eu cogitei comprar, mas já tinha esgotado. E depois eu tentei ver com o cambista, mas eu vi muita gente tomando golpe e eu desisti. E o do RBD, eu cheguei a comprar o show do ingresso do RBD. E eu vendi o meu ingresso do show do RBD, o meu e do Lucas, porque eu fiquei com medo de multidão. E por que eu digo medo de multidão? Eu vi muitos comentários de pessoas falando que estavam passando muito calor no show do RBD, tá? Antes de tudo acontecer no show da Taylor Swift. Que as pessoas estavam passando muito calor, que tava muito complicado, e o meu show era um dos últimos, o do RBD que eu tinha comprado. E eu sou uma pessoa muito fraca com multidão, tipo, de passar mal mesmo, assim, eu tenho quedas de pressão absurdas, eu passo muito mal, eu falei, cara, capaz de eu acabar me colocando numa situação que eu não quero, sabe, de passar mal e ficar ruim, e depois eu não vou conseguir trabalhar, então eu preferi vender o meu ingresso do RBD. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que sempre se preservar o quanto a gente conseguir, sabe? Se é uma coisa que a gente, eu faço muita questão, eu tenho que ir, ou eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho, sabe, que eu tenho alguma questão com multidão e pode ser que faça mal pra mim. Eu não acho que esse era o caso da Ana, eu acho que realmente o caso dela foi uma fatalidade, eu não acho que ela sabia que ela tinha questão com multidão, até porque o caso dela foi um descaso mesmo que aconteceu. Foram vários erros gritantes, então não tô dizendo que esse foi o caso da Ana, que foi a fã que acabou falecendo, mas é o caso que eu escolhi de não ir no show, no caso do RBD, e acabei vendendo. E eu já passei por situações bizarras em show, tá, gente? Eu lembro de um show que eu sou fã, eu gosto, eu acompanho muitas pessoas que não são mais pessoas que cantam e fazem sucesso. Eu gosto muito da Hilary Duff e da Lindsay Lohan, que eram cantoras, e eu adorava muito as músicas delas, e elas nunca vão fazer show, então eu nunca vou no show delas, porque elas nunca vão fazer. Mas eu cheguei aí no show da Hilary Duff, quando ela veio no Brasil. Quem é das antigas vai lembrar, ela veio há muito, muito tempo. E eu passei muito mal no show da Hilary Duff quando eu tentei ficar na grade e tentei ir pra frente. Começou a faltar muito ar pra mim, eu passei mal e eu saí, fui pro fundo e falei, cara, eu nunca mais quero passar por isso. Por isso, quando eu vejo que os shows estão muito desorganizados ou muito confusos, eu prefiro não ir. Tanto que esse eu tinha comprado o ingresso do RBD e eu vendi, sabe? Mas enfim. Agora, vamos... eu vi um vídeo, não, né? Eu recebi um vídeo das pessoas falando do canal Kellywood, que é um canal que eu já conheço, inclusive, que fala sobre tretas de famosos também, tretas gringas. E eles fizeram uma retrospectiva, se divertindo com os memes e também falando um pouco sério. Então a gente vai ter esses dois momentos aí no vídeo, da gente fazendo uma retrospectiva do que aconteceu no caos aí do The Eras Tour, que ficou conhecido no Twitter como Já Eras Tour. Você acha que podia ter avisado antes? Aconteceu. Vamos lá, então. Você acha que podia ter avisado antes? Sacanagem! Sacanagem! Outra pessoa o quê? Ela deve estar no ar-condicionado, não fazendo. Todo mundo indo embora. O show ia me cancela. Só que dentro da sala tinha que cantar antes do show. É um absurdo isso. Tipo, Taylor Swift, sério, decepção com você como fã, tá? Tomara que você veja esse vídeo. Olha, até ela tava com dificuldade de respirar, porque realmente, gente, esses dias tava muito quente. Até quem é acostumado com o Rio de Janeiro, o negócio tava, assim, sinistro. Eu acho que eles vão começar meio que pelos memes, assim, né? O caos do evento Taylor Swift no Brasil. Chega ao Brasil. Primeiro que esse início, já que a gente tá trazendo as coisas agora de forma mais leve, porque a gente tá falando dos memes, né? 16/11, Taylor Swift chega ao Brasil. Cismaram que ela tava no Hotel Fazano e ela nunca esteve no Hotel Fazano, né, gente? Tipo assim, ela tava num iate, aparentemente, né? Ela nunca esteve no hotel. O que eu achei meio engraçado, porque ela conseguiu realmente fazer um esquema ali de segurança que colocou ela num lugar, as pessoas acharam que ela tava no outro, eu não sei como ela conseguiu fazer isso, mas enfim. Isso eles conseguiram fazer, porque a galera tinha certeza que ela tava no negócio e ela não tava, né? 5 fãs esperaram por ela na porta. Não, tinha uma galera lá. Tinha uma galera. Ela burlou legal, mas eu também já soube que teve fãs lá dos Estados Unidos que estavam usando o VPN pra fazer com que a localização dela fosse trocada o tempo inteiro. Gente, teve até meio que uma tretinha dos fãs de lá com os fãs daqui. O carro dela tem cortina, esse carro... Isso aqui deles esconderem a placa, tá muito alto, gente, ainda? Vou diminuir aqui, então, um pouco. E aí, por causa deles terem escondido a placa, esses carros todos da equipe foram apreendidos, tá? Porque não pode andar com a placa fechada, né? Isso não pode. Enfim. Assim, galera, a cantora Taylor Swift se encontra no Rio de Janeiro.
Então, não rolou nem um tchauzinho pros fãs. Isso, gente, eu acho que vai de artista pra artista, tá? Eu vejo que tem fã que vai pra janela do hotel e fala com a galera. Tem fã que manda comida. Eu acho que a Lady Gaga chegou a mandar comida pras pessoas que estavam do lado de fora do hotel. Pizza, não foi alguma coisa assim? Eu cheguei a ler. Eu acho que varia de pessoa pra pessoa e da expectativa que a gente coloca no artista ou não. Obrigação a pessoa tem de fazer? Não tem. Seria legal? Seria, mas aí faz a pessoa que achar que deve, quem quer, enfim. Vai de cada um. Fãs fazem homenagem vestindo a blusa do Junior Dills no Cristo Redentor. Isso aí eu vi. E realmente foi uma homenagem e angariou ainda ajuda pra um monte de gente, né, gente? Foi assim, incrível. A Elo, Jean, manda comida pra nós. Elo, vou mandar comida. Vou mandar comida. Elo já mandou comida pra mim, tá, gente? A Elo já mandou comida pra mim. Ó. E aí, aparentemente, a galera se juntou pra poder colocar a imagem ali, né? A blusa né, do Junior Dills no Cristo Redentor. E isso ajudou várias pessoas, né, gente? Foi uma doação e tal. Foi uma coisa meio interessante, porque teve doação de alimento, alguma coisa assim, né? Que foi interessante. Um panetone e uma água. Essa campanha foi atendida e aí a projeção aconteceu no Cristo Redentor. Rolou aí a projeção. Taylor não postou nada nem sobre a homenagem em seu Instagram. Então, isso daí já me incomodou um pouco, tá? Eu tô falando com... Gente, é que assim, eu não sei se quem acompanha a live já deve saber. Eu realmente gosto da Taylor Swift, tá? Eu não sou fã, mas eu já comecei live com música dela, eu gosto das músicas dela. A minha era favorita é Reputation, enfim, eu gosto e acompanho a carreira dela. Mas fiquei também decepcionado dela não ter postado o negócio do Cristo Redentor, porque é uma parada grande, sabe? É uma coisa que as pessoas se mobilizaram e foi um bom movimento que os próprios fãs dela fizeram. Eu achei um pouco tipo... por que não postou? Podia ter postado. Mas aí também é uma expectativa nossa, é o que eu falo. Algumas coisas são expectativas nossas, outras são, eu acho que... Enfim, vamos mais pra frente pra gente entender. Sexta-feira, 17/11. Dia do show. Fãs passando calor na fila. Cara, tava muito... Ai, essa fã! Eu quero ser amigo dessa fã. Alguém acha essa fã, gente? Eu tinha visto esse vídeo no Twitter. Eu amo essa fã. Pelo amor de Deus. Vamos parar tudo pra ouvir a palavra dessa fã. Que é tudo no mundo. Ela é uma diva. Para tudo. Eu não aguento mais. Faz alguma coisa. Você tá achando primeiro... Não! Cadê a continuação? Faz alguma coisa. Aí o repórter fala assim... Poxa, e eu que tô aqui trabalhando no calor? Aí ela responde assim... Ai, e eu que tô desempregada, moça? É bem pior. Ela é tudo. Ela é tudo. Por que cortaram isso? Ela é tudo, essa diva. É uma diva, essa menina. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Faz alguma coisa. Você tá achando primeiro do calor aqui do... O calor tá muito quente. O calor tá muito quente. Agora isso Imagina se tivesse frio, né? Ia ser uma loucura, realmente. O calor tá muito quente. desanima pra mais tarde? Nem um pouco. E eu quero que cante Foolish One. As pulseirinhas. Pra vocês... Ai, eu acho isso das pulseirinhas muito legal, tá? Eu acho que isso é uma maneira das Não, o calor tá frio. pessoas, dos próprios fãs interagirem entre si e cria uma proximidade, cria, tipo, uma união, sabe? Entre a galera, eu acho muito foda, assim. Essa parte das pulseirinhas eu acho tudo. Com fãs tem um significado muito especial, né? Que significa Bem legal. Sim, são friendships onde as pessoas conhecem melhor, né? Ele também, assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, pneus, Nossa, mas esse vídeo tá zoando. Vocês que mandaram esse vídeo, tá, gente? Esse vídeo tá dando uma zoada, né? assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? E aí isso acontece no mundo inteiro. Sim, as pulseirinhas é por causa da música Your Own Kid. Your Own Kid. Your Own Kid. Tô entendendo. É que essa edição tá muito boa. Que ela fala que a gente tem que dar a pulseirinha da amizade. Tô muito animada, tô muito feliz e muito pobre. Tô muito pobre. Ai, eu também. Nossa, quando eu comprei o ingresso do show do RBD... Gente, esses ingressos são muito caros. Alguém, pelo amor de Deus, tem que começar a fazer um rolê aí acontecer. E baratear esses rolês de ingresso. Eu não tenho mais meia, sabe? É muito caro, gente. Não, eu tô falando sério, pô. Tinha ingresso que era tipo 2.000 conto. 2.000 e poucos conto. Tudo muito caro. Tá caro. Mana, tá caro. Seu arradinho, você tem umas Barbies meio medonhas. O que é isso? Taylor, são Taylor. O fora da repórter. Ai, você tá com umas Annabelle amarradas, negócio estranho. Que é isso? É a Taylor Swift.
A começar pelo rolê de não ter ingresso, porque os cambistas, assim que abria a parte de comprar os ingressos, compravam tudo no site, né? Eu mesma fiquei horas com a minha amiga tentando comprar um ingresso pra ela, pro show da Taylor. E foi luta, viu, gente? Pra conseguir, vocês não estão entendendo. Ela só veio conseguir, acho que na terceira vez que abriu. Então, assim, já começou errado daí. Tipo assim, mano, é a homenagem que ela fez pra Taylor. A mulher esculachando a roupa da menina do nada, a repórter. Você pergunta, né, que bonecas são essas? A repórter falando que é medonha. Gente, que isso? São as eras da Taylor. Eu amo a Sabrina Carpenter, meu Deus. Ela é tudo, essa mulher é linda. Gente, eu vi ela cantando. E assim, a voz dela, o talento dela. Ela é uma aparição, essa mulher. Ela é uma aparição. Sabrina Carpenter é uma aparição. E ela falando português, sabe, com a galera. Ela achou que o nome de uma menina era Amor. E a menina tá falando só que amava ela. Ai, quero muito ir no show da Sabrina Carpenter. Calor, é. Não, esses dias no Rio foi surreal, gente, surreal. Desculpa. Então, lembram que ela não tinha falado nada sobre a surpresa no Cristo Redentor? Sim. Ah, mas ela falou no show. Obrigada por... Eu vi algo que eu não pude acreditar. As pessoas ficavam me enviando a mesma foto dessa imagem. E eu respondia, não tem como ser verdade. Vocês, de alguma forma, conseguiram que alguém colocasse a camisa do Junior Juice que dizia bem-vindo ao Brasil. Ai, mas achei fofo ela comentar isso no show. Porque eu achei que, assim, às vezes ela não comentou nas redes sociais porque ela ia comentar no show e ia causar um impactozão. Mas depois podia ter feito uma publicaçãozinha, eu acho. Podia ter feito um post no Insta. Mas é a minha opinião só, né, gente? Fofinha. Tá, então, a partir daqui, enquanto isso na plateia, o calor era insuportável e os fãs começaram a pedir água pra Taylor. Acho que a partir daqui as coisas vão ficar mais tensas mesmo e já vai passar da parte dos memes e a gente vai falar um pouco mais sério. Cara, isso pra mim já dá uma raiva. Porque, assim, legal ela se preocupar, tá? E isso que é uma coisa que é legal. De, tipo, ela tava dando água pras pessoas, as pessoas estavam pedindo água, ela tava jogando água pras pessoas, mas isso não era uma coisa que ela deveria fazer se a equipe estivesse preparada. Se a equipe da empresa que geriu o show aí, a Tickets for Fun, tivesse com as coisas ali, organizadas. Não era pra ela estar, tipo, artista no palco, cantando pra fazer um show legal, preocupada com isso, sabe? Mas foi uma coisa legal ela ter tido essa preocupação também, sabe? Porque ela viu que a situação tava bizarra, sabe? Então você vê o quanto a Tickets for Fun foi negligente. Não tem outra palavra. Ah, a coitada teve que ela mesma distribuir água do palco porque a equipe era incompetente. Absurdo, gente. É um absurdo. Tava tão quente, é que esse é o ponto. Quando tá muito quente assim, e você faz uma atividade física, você tá num lugar que é de difícil, né? Você tem dificuldade de respirar, tudo fica muito mais difícil porque já tá muito quente. Você não consegue sentir meio que o ar entrando, sabe? É desesperador. Eu imagino que ela também devia estar péssima nessa hora, mas... Enfim, eu não quero nem comentar. Parece que ela tá pedindo água pra ela mesma. Parece que ela falou water, I need some water. Acho que ela falou isso. No dia seguinte... No 18/11 foi noticiado que a fã faleceu e começou a passar mal durante a música Cruel Summer. Olha como as pessoas estavam amontoadas. Olhem como nos shows lá fora, todos na pista estão organizados em fileiras.
Então, eu acho que isso é a organização do próprio show, porque, se eu não me engano, eu não sei, tá? Mas pelo que eu tinha visto, na gringa, eu acho que tem até lugar marcado, assim, de tipo, das pessoas ficarem em posições, sabe? E se não tivesse, seria uma boa maneira de organizar também, porque eu acho que, cara, é meio bizarro, né? Tipo, as pessoas terem isso. E aí tem uma outra coisa também, outro gancho que eu quero puxar com vocês, mas depois eu falo sobre isso. Sobre essa coisa da gente endeusar, às vezes, demais qualquer pessoa famosa. Eu não tô falando da Taylor Swift, tô falando sobre pessoas famosas no geral e às vezes a gente colocar a nossa própria vida em risco. O Diego Cruz falou um pouco disso, eu vou falar mais pra frente, mas não quero desviar o assunto. Vamos focar aqui nesse momento agora. Porque até hoje não fazem marcação de lugar no ingresso no Brasil. Exatamente. Taylor se pronuncia sobre o ocorrido. Ela fez um post nos stories, né? Acontece que mais um show estava marcado para o dia seguinte ao falecimento da fã. O que ela fez, basicamente, ela fez um stories, né, falando o que tinha acontecido, que ela tava muito mal, que ela não era capaz de falar aquilo no show, que ela não ia no show conseguir citar isso, porque ela tava muito, muito mal com o que tinha acontecido. E foi isso. E ela nem chegou a citar o nome da fã. Essa nota não citou o nome da fã, né? E, enfim, foi meio que esse foi o pronunciamento, que foi a coisa que deixou... que gerou uma decepção nas pessoas também. Fãs chegam pro segundo dia do show e bombeiros jogam água na fila. Tô passando mal, só tô com uma dor de cabeça. Eu ia no show, só que como tô passando mal, minha mãe achou vir melhor me buscar. Aí você tá desistindo então do show? Tô, porque minha mãe falou que saúde em primeiro lugar. Mal sabia que era Taylor que cancelaria. O show horas depois, faltando apenas 1 hora pra começar. E é mais uma vez uma questão de, cara, despreparo da equipe e do Tickets for Fun. Porque é aquela coisa. Já se sabia que seria o dia mais quente. Isso já sabia que isso era. Isso desde de manhã, desde o dia seguinte. Já dava pra ver na meteorologia o negócio que ia acontecer. E o show não foi alterado, não foi trocado. E, pô, as pessoas já tinham entrado pelos portões. Foi uma parada realmente bem bizarra. O estádio Newton Santos Engenhão foi reagendado para segunda-feira, 20 de novembro. Nunca vi isso na minha vida, parado. Eu quando estou suando todos os poros do meu corpo, gente, vantagem do suor. Aí, a Taylor Swift agora que são 6 da tarde, ela posta. Ai, gente, pode já por causa do calor. Minha filha, o calor já passou. Que absurdo! Todo mundo indo embora. O show ia me cancelar. Se ela quisesse cancelar, tinha que cancelar antes do show. Mas aí esse que é o ponto. Tipo, se ela quisesse cancelar... Gente, eu não acho que é uma questão dela, porque aí tem um monte de gente envolvida, uma equipe inteira envolvida, e tipo, eu vou cancelar o show. Eu acho que também tem essa questão aí da Tickets for Fun ter ficado com medo do que poderia acontecer, que já tinha acontecido uma tragédia no dia anterior. Eu acho que tem muita coisa... Por isso que eu falo, a gente ter noção também do que é responsabilidade, o que o artista pode fazer e o que é responsabilidade da empresa também, sabe? É um absurdo isso. Tipo, Taylor Swift, sério, decepção com você. Tá começando a anoitecer, tá começando a ficar fresco, cancela. Do nada, isso não é justo. A gente ligou aí o dia inteiro. Você acha que podia ter avisado antes? Com certeza. Sacanagem. Sacanagem outra pessoa do quê? Ela deve estar no ar-condicionado no fazano, entendeu? Nossa, essa coisa dos arrastões também foi uma outra coisa, cara. Você sabendo que vai ter um show desse de grande porte, como que não aumentam a quantidade de policiamento? Como não conseguem ter uma rede de segurança maior ali? E isso é uma questão também do Rio de Janeiro, sabe? É uma questão dos entornos dos estádios. Isso porque foi aqui no Rio de Janeiro isso que aconteceu, mas não sei como é que vai ser em São Paulo também. Mas, cara, aí também é que vai se somando várias coisas que, cara, que vão deixando a gente revoltado, sabe? Jean, o áudio do vídeo tá bem baixo. Vou aumentar pra vocês, então. E querer convencer ela a fazer o show, né? Eu acredito que eles ficaram na esperança de, a gente convence ela, vamos conversando. Então levaram até a última gota. Aí quando ela bateu o pé e disse que não ia fazer...
eu tô com medo. Segura. Não vai dar nada. Que quando houve um arrastão aqui, a sociedade tentou entrar Mesmo com o arrastão, os seguranças não deixaram os fãs se refugiarem dentro do estádio. Outro absurdo. e eles fecharam os portões. Premeram pessoas aqui, um total despreparo. Por fim, um fã postou uma filmagem de raios caindo no estádio em que Taylor faria o show no horário em que o show estaria acontecendo. Ou seja, realmente era pra ter cancelado, porque ia ser perigoso pra todo mundo. O fato é o tempo do cancelamento. Esse foi o que as pessoas comentaram. Que tal os fãs se juntarem e fazerem uma roda de oração? Tá precisando tirar essa zica. Limpa, limpa. Limpa. Enfim, muito boa essa edição do Hollywood. Mas agora a gente vai falar sobre os assuntos sérios. O que aconteceu foi que essa fã da cantora, eu quero até procurar pra falar o nome dela certinho, mas acho que é Ana Benevides. A Ana Benevides, ela acabou passando mal no show, e o que acabou acarretando o falecimento dela. E é muito bizarro porque isso aconteceu lá, e teve laudo preliminar detalhando as causas da morte, detalharam como tava o pulmão dela, que encontraram, eu vou até ler aqui pra falar de maneira, calor, insolação e hidratação são alguns fatores, mas sem o resultado dos exames não temos como afirmar que seja isso. Agora é prematuro afirmar que Ana Clara morreu apenas por hipertermia, excesso de calor. Se tudo der negativo, podemos chegar à conclusão de que foi por causa do calor, sim. Então, assim, é muito doido. O modo como uma vida foi perdida por conta de ganância, sabe? De ganância de uma empresa que poderia muito bem ter liberado água, que poderia muito bem ter entendido a quantidade de calor, que poderia ter tido um atendimento melhor. Tantas coisas poderiam ter sido feitas diferentes e não foram feitas, sabe? A questão dos arrastões, que também acaba sendo responsabilidade também da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é tantos erros somados, sabe? E aí poderiam acontecer alguma coisa disso, sabe? De alguma mudança, que a gente tá vendo algumas leis aí, algumas possíveis leis serem criadas, algumas outras coisas que podem acontecer, mas é assustador, assim. Então, eu dou todo o meu carinho pra família da Ana Benevides, porque eu imagino a tristeza que deve ser você deixar uma filha ir pra um show que é o sonho da vida dela, porque ela falava que era o sonho da vida dela, e aconteceu uma coisa dessa, sabe? Isso é assustador, a gente imaginar que isso aconteceu aqui no Brasil, sabe? Enfim, é bizarro. O fato é que as pessoas começaram a pedir investigação da empresa Tickets for Fun, obviamente. E aqui eu vou ler algumas coisas postadas até por próprios fã-clubes da Taylor Swift. O Info Taylor Swift, que inclusive teve um posicionamento muito legal durante toda essa história, eu acompanhei os posts deles. Eles botaram: exigimos a investigação da empresa Tickets for Fun, envolvida em acusações de trabalho escravo e mais recentemente envolvida na morte de Ana Benevides. E em caso de irregularidades, exigimos que a empresa seja impedida de atuar em território nacional. E aí tem laudo preliminar indica que Ana Benevides teve hemorragia pulmonar no show da Taylor Swift. Enfim. Aí tem as outras coisas também, né? Na mira por Taylor ter Tickets for Fun alvo de ação por trabalho escravo após Lola, que é uma outra acusação que também tá acontecendo. O fato é que depois de tudo isso que aconteceu, as pessoas esperavam um posicionamento maior da Taylor Swift, o que não aconteceu. Os fãs, então, eles se mobilizaram pra poder se unir e fazer algum tipo de homenagem. Então, eles combinaram online, as pessoas fizeram um combinado de fazer um tempo de silêncio no show. Era uma coisa que os fãs tinham combinado. Só que a própria família da Ana Benevides disse que não queria que essa homenagem fosse feita do silêncio e autorizou a homenagem só que as pessoas levantassem um papel falando com uma mensagem, né? Que eu vou ler pra vocês, que eu quero passar tudo certinho pra não falar nenhuma besteira pra vocês, ó. A família da Ana entrou em contato e disse que gostaria que o projeto de silêncio fosse encerrado. Cogitamos fazer isso somente por eles e a vítima. Então a única opinião que importa é a deles. Respeitem. Ela burlou legal, mas eu também já soube que teve fãs lá dos Estados Unidos que estavam usando o VPN pra fazer com que a localização dela fosse trocada o tempo inteiro. Gente,
teve até meio que uma tretinha dos fãs de lá com os fãs daqui. E repassem pros fãs presentes. Então, meio que eles não queriam mais que essa questão do silêncio fosse feita no show. Esse momento de silêncio fosse feito. Aí botaram, ó, Swifties, esse é o projeto aprovado pela família da Ana Benevides. Apenas subam a placa sem precisar do silêncio. Quem conseguir pode imprimir, usem depois de Champagne Problems. Se não conseguirem, baixem um aplicativo de letreiro de LED no celular. Ana Benevides will be remembered. Então, era uma maneira deles fazerem isso, e é uma coisa que os fãs se movimentaram e executaram. Muita gente começou a falar coisas de que a Taylor Swift encurtou o final, que geralmente ela ficava um tempo, né, ali no final de Champagne Problems, e que foi encurtado. Muita gente falou que não, que foi ao mesmo tempo em outros lugares. Enfim, aí começaram a criar várias teorias da conspiração, que não dá pra gente saber o que é e o que não é. Mas o fato é que ela não falou abertamente o nome da Ana. Ela cantou uma música que as pessoas entenderam que poderia ser pra Ana, mas nada foi dito, não foi de fato dedicada a Ana, aquela música. Ela não disse isso, ela não verbalizou isso em momento nenhum. E teve também o fato de que muita gente disse que esse silêncio ou essas homenagens poderiam abalar a Taylor, porque ela disse que não queria que isso acontecesse. Não que ela não queria que isso acontecesse, mas que a situação do silêncio e a questão que poderia acontecer ali poderia deixar ela mal e poderia deixar ela abalada. E os próprios fãs chegaram a falar sobre isso também. Sentimos pela Taylor, mas ela mesma se botou nessa situação junto com a equipe. Se ela vai se sentir mal, não conseguimos nem imaginar como a mãe da Ana estava antes de conseguir o dinheiro para levar o corpo da filha para casa. Porque isso foi uma outra questão. A família não estava conseguindo o translado e para levar o corpo de volta para o lugar, porque eles estavam sem condições financeiras para fazer isso. Então foi feita uma vaquinha. Os fãs da Taylor Swift ajudaram nessa vaquinha para fazer o transporte. É um absurdo a empresa Tickets for Fun não ter se comprometido com isso. As pessoas também cobraram o posicionamento da equipe da Taylor Swift. Então foi muita coisa feita que deixou as pessoas decepcionadas. As pessoas decepcionaram com a Taylor Swift não por tudo que aconteceu em relação à equipe, porque muita coisa foi culpa da equipe e culpa da Tickets for Fun, mas por as pessoas esperarem um pouco mais de humanidade por parte dela, sabe? Um pouco mais de sentimento da parte dela, de falar mais sobre isso, de falar, não, a gente já viu o caso, já aconteceu há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, mas aconteceu no show do RBD, vários fãs acabaram falecendo, pisoteados no show do RBD há muito, muito tempo atrás. E o RBD usou a imagem desses fãs, fez uma homenagem para esses fãs num show posterior. Não que isso resolva, ajudaram em relação a essas famílias, ajudaram financeiramente, encontraram essas famílias, abraçaram essas famílias. Isso é uma maneira de você ser mais humano, sabe? Eles mostraram uma certa humanidade como artistas e como pessoas ali. E é essa humanidade que as pessoas sentiram falta em relação ao posicionamento da Taylor Swift. O que não quer dizer, gente, que ela é uma pessoa terrível, que ela nunca mais vai falar sobre isso, e que ela é uma péssima, que ela deve ser cancelada, e que as pessoas têm que acabar com a vida dela. Não é isso. Mas foi decepcionante. E tudo bem as pessoas ficarem decepcionadas. E tudo bem você se decepcionar com uma pessoa que você gosta e que você admira. A gente não precisa passar pano e bater palma e dizer que é incrível e que é maravilhoso tudo que uma pessoa que a gente gosta faz. Eu mesmo. Vocês não têm que concordar com tudo que eu falo, por mais que a gente esteja em chat junto, a gente, sabe, se divida e se divirta junto, e se divida em YouTube, e TikTok, e Instagram. Eu sempre falo pra vocês, e eu já falei muita merda na internet, eu já falei besteira na internet. E eu sentei e falei, não, falei errado, fiz besteira, obrigado por me falarem, obrigado por ter essa troca. Tudo bem, sabe, você não bater palma. A gente tem que ser mais crítico com as coisas. A gente não tem que aplaudir tudo que uma pessoa que a gente admira faz, sabe? Então, você pode continuar gostando da Taylor Swift, você pode continuar sendo fã dela, mas você tem que admitir que faltou uma humanidade. E faltou, sabe? E óbvio que a gente não tem que apontar o dedo para a Taylor Swift, mas agora a gente tá falando do que as pessoas sentem em relação a ela. Ela sempre se posicionou muito em relação a várias coisas. Ela sempre se bateu de frente com questão de exploração. Ela regravou os CDs dela por conta de toda aquela treta com a antiga empresa que ela trabalhava. Então, assim, ela é uma pessoa de se posicionar, e ela não se posicionar sobre isso foi decepcionante para as pessoas. Foi decepcionante para mim que gostava dela. E eu não sou nem um super fã, sabe? Só admirava o trabalho dela. Admiro ainda o trabalho dela. Então, assim, não tem como. Isso é uma coisa que a gente tem que pesar. Só que o que a gente tem que pesar a mão, que eu vejo muita gente querendo tacar hate, falando a culpa é da Taylor Swift, então xinguem ela e taquem todo o hate do mundo, tem empresas envolvidas nisso. Uma empresa enorme, que era responsável por gerar conforto para as pessoas, por trazer segurança para as pessoas. Tem a prefeitura também em relação a esses arrastões. Então tem muita gente que a gente precisa cobrar
antes de simplesmente querer botar a culpa só na Taylor Swift. Porque esse que é a questão. A gente pode falar sobre essa questão de falta de humanidade, sim, que eu acho que aconteceu, mas entender todos os lados, sabe? Entender quem a gente precisa responsabilizar e quem a gente precisa pressionar. Que é o que eu acho que tá um pouco confuso. Então, é a gente parar de ser tão extremista, porque eu sinto que a internet virou uma coisa de extremos, sabe? De, não, eu tenho que canonizar. E a Taylor Swift é uma coitada, ela é uma vítima de tudo que tá acontecendo. Não, gente, ela não é uma vítima de tudo que tá acontecendo. Como também ela não é a culpada de tudo que tá acontecendo. Não é responsabilidade única e exclusivamente da Taylor Swift de tudo que tá acontecendo. É a gente saber ser crítico nas coisas, sabe? Mesmo quando a gente admira ou a gente bate palma pra um cantor, pra um artista, pra qualquer pessoa. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Deixa eu tirar aqui. Eu tava conseguindo se concentrar. Enfim, foi bem assustador tudo isso que aconteceu em relação a Ana Benevides. Depois vieram informações e notícias na mídia falando que a equipe da Taylor Swift, saiu em sites gringos isso, tá? De que a equipe da Taylor Swift tinha falado com a família da Ana Benevides, e isso é mentira. A própria família negou que isso tenha acontecido, até o momento, tá? Não sei se posteriormente isso vai acontecer, mas até o momento a família dela negou essas notícias que saíram, então isso não aconteceu. Então, é isso, sabe? É a gente entender o que aconteceu, o que é fato e o que é a gente criando teorias conspiratórias sobre as coisas, sabe? Eu vi o que eu queria citar pra vocês era o texto, que eu achei um texto muito pertinente do Diego Cruz, que é um influenciador, que acho que vários de vocês devem conhecer ele pelo TikTok, pelo Twitter, enfim. E eu vou ler pra vocês o que ele falou, que eu acho que é exatamente o que eu penso. Quando eu li, eu falei, nossa, eu acho que mais pessoas deveriam ouvir isso. E o que eu vou ler aqui é um texto do Diego Cruz no stories dele, então crédito pra ele, mas eu vou ler aqui pra vocês. Ele botou o seguinte: na sexta eu tava no fatídico show da Taylor Swift e ontem, sábado, acordei bem esquisito, com muita fraqueza, mas segui a vida. Fiz minhas coisas de manhã, à tarde fui gravar, voltei pra casa, só que à noite o bicho pegou. Fui pro hospital com mais de 39 de febre, precisei ficar no soro pois estava desidratado, além de ter desenvolvido uma faringite. Ir nesse show foi de um perrengue e de uma exaustão física que eu jamais teria me submetido se eu soubesse como ia ser. Seja pela Taylor Swift, que eu nem sou fã, ou por qualquer outro artista. Pera, então se você não é fã, por que você foi? Eu amo estar presente em shows, em geral. Aí, como a Mariana adora Taylor e queria muito ir, tive a curiosidade de ver como era a performance de uma das cantoras que, você gosta ou não, rege a indústria da música atualmente. Bem, eu estava na pista premium, achei que por conta disso fosse ser mais de boa, mas também era simplesmente uma sauna a céu aberto. Assim que pisei lá, já comecei a escorrer de suor. Tudo que vocês leram é verdade. Não passava uma brisa sequer. Vi dezenas de pessoas passando por mim desmaiadas ou à beira de desmaiar. Um filme de terror. A organização foi pífia, um vexame. Vale lembrar, só cortando o texto dele aqui, que taparam com tapume para as pessoas de fora não verem o show. E isso também prejudicou a entrada de ar. Então, taparam com tapumes para as pessoas não verem a parte de fora do lugar onde estava acontecendo o show, que é muito bizarro. Enfim, continuando aqui o texto. Aí quero falar sobre duas coisas, isso foi o que ele falou. A primeira é que precisaram esperar uma menina morrer para começarmos a discutir mudanças na forma como os shows acontecem no Brasil. Isso é surreal, uma tristeza. A Ana Clara não teve acesso à água, que custava caríssimo. Água não é luxo. Em vários lugares do mundo, os shows têm lugar marcado, até mesmo na pista. As pessoas não ficam atoladas que nem lata de sardinha. Aqui, os organizadores colocam os shows explodindo de gente até o último centímetro quadrado. Mais lucro, né? Pra piorar, cobram fortunas, não só nos ingressos, mas também em recursos básicos dentro do show. Isso é um absurdo e tem que mudar. E agora a parte 3 que eu achei muito importante que ele falou. A segunda coisa é: precisamos repensar a idolatria insalubre a artistas. Tudo mais certo ser fã, admirar, querer prestigiar, acompanhar, torcer. Isso é lindo. Mas a partir do momento que isso te leva a fazer qualquer coisa por essa pessoa, colocando a sua saúde e até a sua vida em risco, tem algo errado. PS, não estou falando da menina que morreu, gente. Que Deus a tenha, ela não tem culpa de nada. Estou só propondo uma reflexão a quem me segue aqui e tem essa mentalidade. Poxa, nenhum artista deve estar na frente do seu bem-estar. Nenhum. Eu acho uma tristeza ver essa galera que dorme em fila, que submete a ficar num sol escaldante horas e horas antes do show começar. O que é isso? Até que ponto vale isso? Como eu já disse, tem muito erro por parte da organização dos eventos. Muito. Mas, independente disso, a cultura da idolatria, a qualquer custo, tem que ser discutida. E eu acho isso de uma certeza enorme. Esse texto é do Diego Cruz. Ele é influenciador, acho que vários de vocês conhecem. Vocês podem procurar ele no TikTok, no Instagram, enfim. É muito louco a gente enxergar que isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil.
essa coisa das pessoas endeusarem tanto artistas internacionais a ponto de não entenderem que, cara, ok você admirar a música, ok você admirar a pessoa, mas, cara, existem situações que não dá pra passar. A gente viu até o trecho do vídeo aqui de uma fã falando, cara, eu passei mal, minha mãe achou melhor eu ir embora e eu tô indo porque tá muito, muito foda. É pra minha saúde, sabe? E a gente entender os nossos limites. A gente não colocar a nossa paixão por alguém, a nossa admiração por alguém em cima de nós mesmos, sabe? E aqui eu não tô falando do caso da Ana, eu tô falando do caso de outras pessoas que estavam no show passando mal, alguém que tava passando mal. É entender os limites das coisas, sabe? Então, assim, esse é o ponto. Gente, eu tô vendo uma galera aqui discutindo bizarramente no chat. Não é pra isso, sabe? A gente pode ter opiniões diversas, mas não é pra ter discussão e barraco. É entender que... Eu não sei quem é a pessoa que tá... Tem alguém xingando os outros? Enfim... A discussão que a gente tá tendo aqui, o que a gente tá falando aqui, é só pra não existirem extremos sobre nada. Eu acho qualquer extremismo muito problemático. Eu sempre falo isso pra vocês. Então, assim, qualquer extremismo de culpar uma pessoa, eu digo em relação a essa coisa de Taylor Swift, ela é culpada, ou até passar um super pano e, ai, não, ela é uma grande vítima de tudo isso. Não, gente, existe um meio termo e existem as pessoas que a gente pode cobrar, que são as pessoas do evento. E essas pessoas que devem ser cobradas e entender que existiram atitudes da equipe da Taylor Swift e da Taylor Swift que decepcionaram. E tá tudo bem. A gente decepciona mesmo com as pessoas e é isso. É assim que a vida funciona, sabe? A gente decepciona, as pessoas aprendem, talvez ela aprenda com isso, talvez ela evolua também em relação a essa questão. É sobre isso. Então, assim, é a gente não enxergar as coisas de um modo sem critério, sabe? Sem questionar. Questionar as coisas. Questionar o quanto a gente se submete a certas questões. Questionar o quanto as empresas aqui do Brasil querem lucrar a todo custo. O quanto a gente pode cobrar essas empresas e falar, não vai ser desse jeito. Assim a gente não vai nos shows. A gente também se impor. Só que esse é o ponto. Às vezes a nossa idolatria, a nossa paixão é tão grande que a gente não enxerga os problemas que estão acontecendo. E o que a gente pode fazer em relação a esses problemas. Ah, então todo mundo tem que parar de ir no show. Então agora vamos parar de ir no show de São Paulo. Vamos longar o show de São Paulo. Não é sobre isso. Várias pessoas se organizaram financeiramente, várias pessoas estão indo realizar um sonho, várias pessoas admiram, várias pessoas tiveram a vida ajudada pela Taylor Swift em relação a letras de música, em relação a como elas se enxergam. Então não é sobre isso. A gente não tem que culpar quem gosta da Taylor Swift ou os fãs da Taylor Swift sobre uma coisa que também não é culpa deles. É a gente saber quem culpar, que é a empresa responsável por esse evento. E, ok, a gente se decepcionar com a atitude de uns e outros. E é isso, gente. Não é pra ficar atacando hate em Taylor Swift, não é pra ficar atacando hate em fã de Taylor Swift, não é pra ficar atacando... Se a gente for tacar hate em alguém, não é nem hate, mas se a gente for tacar cobrança em cima de alguém, que a gente taque cobrança em cima da empresa responsável por isso. E é isso. Pra mim, é meio que essa história. Eu até pensei sobre não falar sobre isso, porque eu sei que as coisas às vezes saem de contexto, vocês vão falar que eu falei alguma coisa que eu não disse. Inclusive, isso aqui vai estar na íntegra no canal de cortes, eu vou colocar tudo no canal de cortes, na íntegra, isso que eu falei sobre a situação toda do show da Taylor Swift. Mas eu só quero falar pra vocês que o fato das pessoas terem medo de falar sobre as coisas, a gente não debater sobre as coisas e não conversar sem se atacar, é o que faz a gente, às vezes, não evoluir em relação às coisas. Ninguém tá atacando ninguém, ninguém precisa atacar ninguém. A gente consegue sentar e conversar como seres humanos que somos todos nós, sabe? Eu acho que é meio que sobre isso. A internet ficou muito polarizada de uns tempos pra cá. E eu vejo as coisas sendo muito extremas. E aqui, as coisas que eu li pra vocês, só pra vocês entenderem, foram de fãs da própria Taylor Swift. Então, os próprios fãs da Taylor Swift, a grande maioria, também não são extremos. Eles sabem os erros que aconteceram ali. Eles entendem as coisas que aconteceram. Mas não é por causa disso que tem que atacar. Então, vocês não vão no show. Não é assim, gente. As pessoas se organizaram, as pessoas têm sonhos e objetivos, as pessoas querem estar lá, as pessoas querem prestigiar uma artista que elas gostam, apesar de elas estarem frustradas com o posicionamento dessa artista. Sabe? Então, é isso. Eu acho que é entender e não... É porque eu acho que a gente tá muito num momento da internet de julgamento, de apontar o dedo e de ser uma coisa assim, sabe? Por mais que eu faça os vídeos de Eve, das coisas, os quadros que eu trago no canal, vocês sabem que eu sempre tenho uma postura de, gente, vamos conversar sobre, vamos debater sobre. A gente faz vídeos sobre essas coisas pra gente não seguir pessoas que causam esse tipo de influência errada. Então não vamos ser essas pessoas também que causam esse tipo de coisa, que trazem ódio, que jogam hate em cima das pessoas, sabe? Acho que não tem necessidade, entendeu? Outra coisa que aconteceu também no show da Taylor Swift foi a treta na fila com as fãs colombianas que foram agredidas. Isso também foi uma coisa que aconteceu na fila e foi muito bizarro. E aí é mais uma coisa também extrema, porque depois descobriram que essas colombianas, na verdade, elas tinham saído pra comprar comida, elas estavam naquele lugar na fila, elas voltaram e as pessoas acharam que elas tinham furado a fila e começou uma coisa
meio louca, sabe? E aí bateram nessas meninas. Vocês estão entendendo? Tipo, as coisas não precisam ser assim, sabe? Não precisam ter essa agressividade. E a gente tá falando disso no show da Taylor Swift, mas a Taylor Version tá até comentando aqui. Fala sobre o que aconteceu entre Brasil e Argentina. Pois é, isso aconteceu num estádio de futebol, agora. Ontem, entre Brasil e Argentina. Que começou uma pancadaria desenfreada por nada, gente. Por nada. As pessoas, elas estão começando a não entender e não respeitar os outros. A virar uma parada agressiva das pessoas se atacarem e se xingarem por completo nada. E não existe necessidade disso.